Mas aí, Roger, o que acontece? Nessa convivência com o apartamento e muito compliance com relação a barulhos e tudo, eu virei para ele e falei assim, cara, é o seguinte, eu vou sair daqui porque você vai acabar perdendo esse apartamento por conta de barulho. E aí, o cara que eu tinha comprado o carro para minha esposa, a esposa dele estava saindo dos Estados Unidos voltando para o Brasil antes de vencer a permit também. Por quê? Porque a mãe estava doente e aí ela não aguentou ficar lá, quis ir voltar com a mãe e tudo mais. Ele ia ficar sozinho num apartamento que era um apartamento duas suítes, bem bacana a planta e tal, mas era muito caro, cara. Ele pagava $3.400, um apartamento de 2 quartos ali em Foster City também. Aí a gente fez Legal. uma conta, pô, cara, você paga 3.400, vamos dividir meia a meia, eu vou pagar 1.700, eu quero só uma suíte. Para mim vai ficar o preço que eu estou pagando aqui hoje, no apartamento de um quarto. Então, vamos. Mesmo também não atendendo a ocupação, mas já ficava melhor do que um apartamento só de um quarto. E aí, o Roger, eu fui para esse apartamento, com esse cara, eu conheci lá, um gaúcho, tá lá até hoje, gente boa pra caramba. Mas ele também tem história, né, vou só resumir a história dele. A esposa saiu, ficou com a mãe. Aí, nesse meio tempo que ela estava no Brasil, eu resolvi voltar, mas eu ainda tenho coisa para contar, mas só para contar da história dele. A esposa veio, ficou aqui 5 meses, não aguentou ficar, voltou, entrou. Aí estava lá trabalhando, limpando casa, quebrou o pé, teve que fazer cirurgia, fazer fisioterapia ficava cara demais. Pegou ela, ele mandou ela de volta para o Brasil para fazer fisioterapia aqui. Aí ela fez fisioterapia aqui, deu 4 meses, ela vou tentar entrar de novo. Aí nessa terceira entrada, quase que ela fica. Por quê? Porque chegou lá no aeroporto de Orlando, o pessoal da imigração perguntou para ela: cadê o pai do seu filho? Porque eles não eram casados no papel. Então, e eles nem tinham entrado juntos. Eles tinham entrado quer dizer, eles entraram em datas separadas. Ele foi primeiro, depois ela foi com os filhos. Mas eles não eram casados no papel, não tiraram visto juntos, nada junto. Entendeu? Não tinha relação com o outro. Só sabia que o pai do menino estava lá. E aí o cara perguntou: cadê o pai do seu filho? Porque eles têm dois filhos. Um não saiu dos Estados Unidos enquanto a mãe saiu, só o mais novo que saiu. Aí o cara perguntou: cadê o pai do teu filho? Aí a esposa dele falou assim: tá aqui nos Estados Unidos, mas eu não tenho contato com ele. Aí o cara falou assim: você não tem contato com ele? Ela falou assim: não. E o seu outro filho? Tá onde? Aí ela engasgou, porque o outro filho dela estava morando com o pai, que é o marido dela atualmente, né? Aí o cara só virou para ela e falou assim: olha, é o seguinte, não adianta você mentir, a gente sabe que seu outro filho está com o pai, a gente sabe que o seu filho mais novo estudou aqui, não poderia ter estudado com visto de turista, né? E é complicado. Aí nessa hora, cara, eu vou contar a história deles porque é real, não é uma mentira, e é coisas que a gente só acredita porque é um cara que eu convivi com ele, eu sei. O cara virou para ela, Roger, e falou assim: olha, eu vou deixar você entrar, mas você vai ter uma semana para ficar aqui. Se daqui uma semana você não sair, você vai ter problema. E deixou ela entrar, cara. Tá lá até hoje. Só que detalhe, ela tá aí com ele e os filhos vieram embora, porque os filhos não aguentou. Sério? Não, e é interessante você falar sobre isso, porque a princípio as pessoas vão olhar que, eles estão falando para ficar bonito no vídeo. Não, a gente não tá com nenhum compromisso de ficar bonito no Eu, vídeo. Pode ficar tranquilo. Eu já conheci um cara que ele ficou 1 ano e meio ilegal aqui, foi pro Brasil e foi tentar entrar de novo e conseguiu. Então, assim, é muito esquisito às vezes. Uns é não, deportado, outros conseguem. Não dá para entender, cara. E aí é o seguinte, beleza, a gente foi pro apartamento dele, dividiu um apartamento com ele lá um tempo, a esposa veio pro Brasil e tal. Eu continuei fazendo o trampo de drive. Quando eu percebi que a parada não era bacana, que podia dar merda, eu saí fora e fui entregar pizza. Fui entregar pizza. Só que aí, cara, chegou num momento que assim, eu comecei a passar por um monte de reflexões, cara. Comecei a fazer um monte de reflexões enquanto eu tava lá. E em diversas situações relacionadas a muita coisa. Então, por exemplo, eu parava para pensar, falava assim, cara, tá ok, eu tô aqui, tô pagando minhas contas, tá sobrando um pouquinho de dinheiro, não muito, mas tá sobrando um pouquinho de dinheiro. Mas, porra, cara, eu tô dirigindo um carro o dia inteiro, das 7 da manhã às 8 da noite, às 9 da noite. Chego em casa morto, cansado, é só comer, dormir. Tudo bem que isso uma hora vai passar e tal. Mas eu poderia estar no Brasil, de repente, insistindo ainda com alguma outra coisa, tendo um trabalho com um pouco mais de projeção profissional e tudo mais. Minha família tá lá, irmão, sobrinho, pai, mãe. É assim, são aquelas reflexões que todo mundo uma hora vai passar. Todo mundo uma hora vai fazer.
entendeu? E, cara, eu comecei a ficar muito angustiado, todo dia com isso, todo dia, todo dia, todo dia. Até que chegou num ponto, cara, que tinha dia que eu tava chorando dentro do carro sozinho, dirigindo, sem passageiro, chorando dentro do carro. Falei, que merda, velho. Não tô feliz aqui, cara, não tá do jeito que eu queria. E nem sei se eu deveria estar aqui. A pergunta é essa que eu ficava me fazendo. Cara, será que eu deveria ter vindo agora? Mas tá, já vim, né? E aí foi difícil, cara, tomar a decisão de falar assim, cara, eu preciso voltar porque talvez vai ser melhor para mim. E eu lembro que eu orava muito, cara, eu falava, Deus, se for para mim ficar aqui, você me dá um sinal que é para mim ficar, que não é para mim ir embora. Mas se não for para mim ficar aqui, eu sei que não vai acontecer nada, o senhor não vai me mostrar nada e eu vou embora. E eu sei que vai dar certo. Aqui ou lá, eu sei que se eu insistir, vai dar certo. E aí eu cheguei na minha esposa e falei, olha, é o seguinte, vamos embora. Você vai embora, você vai pegar os meninos, vai voltar. Só que, olha só, nesse período da decisão, a minha mãe estava lá. Porque a minha mãe tinha ido comemorar o aniversário do Heitor de 1 ano com a gente. O meu pai foi com a minha mãe. Meu pai foi com a minha mãe, ficou 10 dias, que eram as férias dele. Meu pai voltou e minha mãe ia ficar lá 1 mês e pouco, porque já ia fazer quase 1 ano que ela não via os meninos. E aí ela ficou para comemorar o aniversário e ela ia depois sozinha. Minha mãe nunca tinha voado de avião sozinha na vida. Imagina minha mãe saindo dos Estados Unidos para o Brasil de avião sozinha. Mas ela topou ir. E aí, quando eu decidi que eles iam embora, eu conversei com meu pai, expliquei, falei, pai, ó, é o seguinte, eu não quero ficar aqui mais não. Eu queria que minha mãe ficasse aqui até o final do ano para ela ir embora com a Jéssica, que a Jéssica vai com ela, ajuda e tudo. O que você acha? Ele falou, meu filho, você não tá feliz? Toca o barco. E aí a gente organizei para ela ir em dezembro, ela não queria ir embora. Aí são momentos diferentes, porque olha só, quando eu decidi ir, eu queria ir, ela não queria ir. Então a gente A sua foi. esposa? Minha esposa não queria ir, ela foi. Lembra que eu te falei que ela falou: meu bem, se você quiser ir, então a gente vai. Ela não queria ir. Ela foi. Quando a gente estava na Carolina do Sul, todas as noites quase, ela falava: amor, não quero ficar aqui não, quero ir embora. Assim, durante o começo, durante as primeiras semanas. E eu falava assim para ela: olha só, eu falava para ela lá atrás: não, vamos insistir, logo saca da data, vamos embora e tal, tal, tal. Quando eu cheguei no final do ano que eu falei para ela, olha, você vai embora? Ela, não quero ir embora. Eu falei, porra, velho, é dar conta, hein, cara? Eu queria isso, eu não queria. Agora eu não quero isso, você quer ficar? Eu não tô entendendo. E aí eu, né, mais uma vez, fiz ela tomar uma decisão que ela não queria tomar. Mas E assim, mesmo assim, eu puxei a responsabilidade, né? Eu falei, cara, tá bom, você não quer ir, mas você vai. Você vai. Eu não, vou, eu vou, eu e vou. até é interessante, cara, porque assim, a princípio, quem olha esse trecho, você falando assim, ah, não, eu não aguentei mais, eu queria ir embora. Só que tem muita coisa dentro disso. Porque assim, eu vivo aqui, outras pessoas vivem aqui, eu acompanhei a dor de muitas pessoas aqui, acompanho até hoje, eu sei o que é estar longe de família, de amigos, Natal, Ano Novo, mas eu quero estar aqui. Só que eu entendo que muitas pessoas não estão felizes aqui. Então é isso que, se você puder tentar transmitir para as pessoas o que você sentia e o que acontece que as pessoas às vezes não querem mais estar aqui. Tá, bom. Porque quem olha assim, ah, ele foi embora, ele desistiu, mas tem muita coisa aí dentro. Tem, assim, é o que eu falei. Cada um tem seus valores, cada um tem o seu objetivo e cada um, cara, enxerga a sua vida de uma forma. O que acontece? Ô, Roger, eu comecei a fazer algumas reflexões. Eu falava assim, cara, minha vida no Brasil não era tão ruim, cara. Pelo contrário, a vida do Brasil era boa. Eu não era um cara rico, que tinha muito dinheiro, que tinha folga financeira para muita coisa. Mas, cara, eu fazia o básico que eu gostava. Eu tinha meu lazer, a gente saía para shopping, a gente saía para comer. Eu tinha meu lazer de final de semana na chácara com a minha família. A gente viajava durante o ano, feriado, final de ano, todo ano a gente viaja. Eu estou viajando agora, essa semana eu estou indo passar férias, como todo final de ano eu passo, vou para praia, vou para algum lugar, 1 ano com a minha esposa, 1 ano com os meninos. Eu comecei a fazer reflexões no seguinte sentido, cara, tudo bem, aqui tem muita coisa boa, aqui funciona muita coisa bem, mas, sei lá, falta alguma coisa, cara. Eu não estou em casa, e não que isso é um problema que você não consegue superar, mas é algo que você precisa pôr no papel para saber se realmente para você aquilo faz sentido ou não. E para mim, essas reflexões que eu fazia me mostrava que não fazia sentido eu estar ali, cara.
que eu poderia muito bem, mesmo no Brasil, com um monte de problemas, com um monte de dificuldades, a minha vida no Brasil, comparado com a vida que eu estava tendo lá nos Estados Unidos, era melhor. E eu não estou dizendo que todo mundo aqui vai ter essa mesma percepção. Não é, cara, essa percepção é minha. Essa é a minha vida, essa é a forma como eu enxergo as coisas. Eu aprendi a não olhar mais para os problemas do Brasil, cara. Eu vou até usar um jargão, uma palavra pesada. Estou me fudendo por alguns problemas, cara. Porque é o seguinte, não é que eu não me preocupo com o próximo, mas a minha vida, se eu for parar para olhar, eu não tenho muita coisa do que reclamar. Não tenho. Agora, se eu for ficar olhando para os problemas para reclamar deles, eu vou ter muita coisa para reclamar. Entendeu? Então, assim, olha só para você ver como as coisas são. Não, e eu sinto que você realmente tá melhor hoje, você tá entendendo? Porque o que acontece, cara? A gente que trabalha com a internet, a gente se esforça bastante para mostrar que aqui é um lugar, entre aspas, melhor. Só que a percepção de melhor é de cada um, você tá entendendo? Por exemplo, a vida que eu vivia no Brasil, por muitas questões pessoais que aí não envolvem um celular, um carro, uma casa, minha vida não era legal. Só que o seu contexto é muito diferente e de outras pessoas também é. Então, assim, hoje eu vejo que sua vida é muito melhor, não pela estrutura que o Brasil oferece, mas pelo estado de espírito que você está hoje com a sua família, pela sensação de liberdade, e que às vezes nem todo mundo consegue perceber isso. Eu costumo falar que voltar para o Brasil, em algumas hipóteses, não é um demérito. Mas às vezes, cara, é uma sensação melhor do que estar aqui. Você está entendendo? Sim, você resumiu bem. Eu digo que assim, tudo é a forma como você se sente no lugar que você está. Porque olha só, cara, se eu for pensar no sentido de oportunidade, ambos os países têm oportunidade. Talvez na América, talvez não. Vou fazer uma afirmação. Na América, realmente, a possibilidade de você conseguir realizar teus sonhos financeiros, de aquisição de bens e tudo, é mais fácil. Mais fácil no sentido de que é mais palpável, porque você sabe o poder de compra que o americano tem. Você sabe o poder de compra que você tem com o dólar hoje na América. E você sabe o que você consegue fazer com o dólar hoje convertendo para o Brasil. As coisas que eu falo, cara, ela não é que vai servir para todo mundo. Hoje, por exemplo, se alguém me vê falando que minha vida no Brasil é muito melhor do que a vida que eu tinha lá nos Estados Unidos, muita gente vai falar assim, esse cara é louco, cara. Que vida melhor é essa que ele acha que ele tem? Mas sabe qual é o problema? É porque a vida desse cara não é boa. A vida desse cara, para ele, não é boa. Entendeu? Então, assim, é possível, sim, você também construir uma história diferente num país, mesmo que seja o Brasil. Tudo depende de onde você coloca seu foco, de onde você coloca seus olhos. Se eu fosse, mais uma vez, ficar só reclamando, não ia dar nada. Roger, desde o dia que eu voltei para o Brasil, cara, tanto do ponto de vista emocional, de bem-estar, quanto do ponto de vista profissional, meu irmão, as coisas só deram certo, cara. Muito certo. Olha para você ver, eu fiquei um ano, cara, no Brasil, tentando retornar para um segmento que eu sempre gostei, que é o segmento de vendas no segmento farmacêutico. Eu fiquei um ano, cara, tentando, e não dava certo. Foi preciso eu sair do Brasil, ficar um ano fora, voltar, para com 20 dias eu conseguir retornar porque eu queria, cara. 20 dias. E eu acho que Entendeu? o bacana também é que você tinha para onde voltar. Porque eu imagino É. também, cara, que às vezes acontecem situações, por exemplo, nessa onda de FBI aí, de contas, muita gente voltou e vem com o discurso de voltei porque agora o Brasil é um lugar melhor. Mentira. Você voltou porque o FBI estava na cola. Então, assim, se não é para falar alguma coisa, então não fala nada, você tá entendendo? Porque aí volta com aquela cara na internet. Eu voltei porque agora o Brasil é o lugar onde eu quero ser patriota. Mentira, tá voltando por causa do FBI. Ponto. Ô, Roger, deixa eu te falar uma coisa, cara. Sem te cortar, cortando. Não, pode ficar à vontade. Não esqueça, Eu fico cara. louco. Não esqueça. É o seguinte, cara. Eu tinha onde ficar, mas eu vou te contar, vou te passar em detalhes, não para você, para todo mundo que está aqui, para quem vai ver, qual era o cenário que eu voltei. Entendeu? Qual era o cenário que eu voltei? A minha esposa tinha vindo, a minha esposa voltou no dia 16 de dezembro, se eu não me engano. Não, dia 15. Ó, cara, como as datas são interessantes, cara. A minha esposa voltou dia 15 de dezembro. Quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente saiu do Brasil dia 15 de março. E quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, eu voltei dia 15 de janeiro.
Dia 15, cara. O dia Todo dia 15 15, tá na 15, sua, 15. tá na sua vida aí. Não dou ideia para esses números, mas depois eu parei para analisar. Cara, o dia que eu saí do Brasil foi dia 15, o dia que minha esposa saiu dos Estados Unidos foi dia 15, o dia que eu voltei para o Brasil foi dia 15. Entendeu? Então, olha só, quando eu voltei, de repente você pensa assim, o cara juntou uma grana aí. Cara, que grana? Minha despesa era alta pra caramba, cara, com família. Roger, eu voltei Qual pro que eram as suas Brasil despesas, cara? Só pra gente de saber. Fala valor, do seu custo de vida, como que estava? eu pagava $1.700 de aluguel, eu pagava 500, vai somando aí, 1.700 com 500 do carro, 2.200. Eu pagava de energia dividida ali, algo em torno de 140, 150. Tá somando aí, né? 150 de energia. De água, a gente pagava uns 80, 90 de água separado. O meu seguro dos dois carros custava para mim $200. Eu gastava de gasolina no mês, rodando, em média, $700 a $800 por mês de gasolina. Vamos colocar 700 para ser humilde aqui. $700 de gasolina por mês. Eu gastava de mercado $1.300 de supermercado. Tinha criança, né, cara? Porque tinha um bebê que tinha fralda, que tinha fórmula, que é caro pra caramba a fórmula, cara, fralda é caro pra caramba. Caro no sentido assim, não é que você não compra, mas comparado com outras coisas, pô, véio, fralda era caro pra caramba. Entendeu? Que mais que eu pagava? Bom, a gente colocou aí aluguel, água, luz. Telefone. Eu pagava $100 de telefone, o meu e o dela. Água e luz eu te passei, prestação do carro, seguro, gasolina. É isso. Quanto que deu aí? Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. 4.730. $4.730 E ainda coloquei os a valores, despesa básica. os valores mais baixos. E aí, só para Exatamente. entender, porque eu consigo contextualizar o porquê você não estava feliz, entre aspas. Porque é o seguinte, galera, para fazer isso aqui, para manter a vida aqui, sendo família, na região de São Francisco, você vai ficar um pouco triste às vezes. Às vezes, não estou falando que é sempre, porque é o seguinte, ele não tem um dia que ele pode simplesmente, hoje eu não vou trabalhar. Um dia que ele não trabalha, às vezes uma fralda que não compra para o filho, sei lá, uma comida que não compra, ou às vezes é um aluguel que não paga. Então, por exemplo, ele não tem nem a oportunidade de ficar doente numa circunstância como essa, porque se ele ficar doente, aí é tudo para a esposa dele, e aí quem vai cuidar das crianças? Você tá entendendo? Então, assim, lógico, são casos e casos, e a gente não está aqui para falar que os Estados Unidos é horrível, de maneira alguma, até porque eu faço vídeos para mostrar para vocês que aqui também dá para conquistar as coisas, mas é para vocês entenderem o porquê que ele não estava feliz. Porque a gente vive de dinheiro, não tem como. Hoje, a minha despesa na época que eu fazia, em cima disso aí, eu arredondava para fixo, no mínimo uns 5,5, 5,700. Por quê? Porque sempre tem um imprevistozinho ali, uma coisa. Eu comia na rua, eu tinha pedágio que eu tinha que pagar. Eu tinha algumas coisas que eu tinha que honrar ali durante o meu dia de trabalho, que acaba que no final do mês ali você vai somar e dava 5 mil e pouco. Eu lembro que a minha média de ganhos, na época, estava girando em torno de 7 mil. Em média, 7 mil mês. Então, quer dizer, me sobrava ali 1.000 e alguma coisa. $1.500, $1.200 por mês. Era pouco, cara. Era pouco para você estar ali naquela região como cara. E foi o que você falou. O meu carro estragou um rolamento traseiro que eu tive que trocar. Foi 500 pau, cara. $500 um rolamento traseiro do Fuso. Falei, mano, que peça cara do caramba. $500 eu paguei nela. Tem a manutenção do óleo, que eu não coloquei, trocava óleo uma vez no mês, dava $60, $70. Tudo são valores picados, mas se você for somando, você vai lembrar de um monte de coisa que entrava na conta depois, que de bate-pronto aqui eu não tenho. Mas o que acontece? Até que o financeiro daria para segurar, por quê? Porque a minha esposa ainda fazia um trabalho ou outro, entendeu? Até tô vendo um comentário aqui que alguém fez aqui, que é o Kaique, que falou, caramba, gastava muito no mercado. Quando você vê alguém fazendo um vídeo que ele fala assim, eu gasto $400 por mês no mercado com minha família, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, entendeu? Tem 3 crianças, a minha esposa fazia refeição de café, almoço, lanche e janta em casa. E não era besteira, cara. Ela cozinhava arroz, feijão, carne, salada, tinha fruta. Eu não ia sair do Brasil para poder ir no outro país e ficar comendo miojo, cara. Ficar comendo, sabe? Não faz sentido, cara. Então, assim, se eu não puder pelo menos comer bem, onde é que você está vendo vantagem nessa situação? Agora, claro, dá para gastar menos? Dá, velho. Aí é uma escolha sua. Escolha sua. Só que a gente escolhia o quê? Claro que eu não. E ainda assim, cara, eu não comprava tudo que eu queria. Eu queria sair, eu queria comer fora, eu queria fazer alguns passeios. Cara, e $1.000 e poucos. Por mais que você faça $1.000 e poucos, $1.000 e poucos, você faz muita coisa. Mas lembrando que comigo era 5.
Então, se eu vou comer, se eu for num passeio que eu tenho que pagar um Uma ida na ingresso, Disney já era, cara. cara. Então, assim, por mais que financeiramente pudesse ser melhor, eu poderia trabalhar mais, fazer um pouquinho mais, poderia economizar no mercado, enfim. A questão não era financeiro, cara. Para mim, não era só financeiro. O financeiro, claro, te passava um aperto ali um mês ou outro, mas, sinceramente, Roger, hoje, cara, é muito diferente, cara. É muito diferente, entendeu? Então, assim, a realidade é que você muitas vezes vai criar uma expectativa que a realidade, na verdade, não condiz com aquilo, entendeu? Tem um fala trader que deve ser milionário, né? O cara escreveu ali, Douglas, desculpa, mas você não tem educação financeira. Deve ser milionário, né, o cara? Com o nome desse aí, fala trader. Eu entendo, cara. E é complicado porque as experiências elas são muito pessoais e particulares.